Bom dia, meus irmãos. Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós nessa manhã. Eu quero começar essa reflexão relembrando um fato bem pessoal. A primeira vez que eu preguei na minha vida foi nesta igreja. Eu tinha cerca de 15 anos. E eu me lembro que foi um dia de muita tensão, porque não era fácil. Era uma congregação ainda, mas não era fácil vir diante da igreja e pregar. Eu me lembro que me sentei no primeiro banco, na expectativa, o pastor não estaria presente. Eu não me lembro exatamente se era o pastor Roberto Hensley que estava cuidando da igreja nessa época. E me preparei, acreditando que o suficiente, mas eu estava muito tenso. E eu me assentei e orei. Quando passaram a palavra para mim, eu vim à frente. Quando eu olhei para o auditório, não tinha somente o pastor Roberto no auditório, tinha outros pastores. Aí eu tremia mais ainda diante da tensão, da responsabilidade de comunicar a palavra de Deus ao povo. O tempo passou. Deus me deu muitas oportunidades de pregar e a falar, algumas vezes até a grandes auditórios. E eu confesso aos irmãos que algumas pessoas me perguntam se eu ainda sinto um frio na barriga, se ainda eu sinto um certo desconforto de subir ao púlpito para falar. E eu digo, graças a Deus, sim. Graças a Deus ainda sinto o peso da responsabilidade e ainda me sinto exausto às vezes quando desço do púlpito, de estar aqui focado em trazer a palavra. Eu sei, digo, não para a minha vanglória, mas apenas como um quebra-gelo nessa nossa reflexão pela manhã. Deus já me levou a pregar uma vez num auditório lotado, um ginásio lotado no interior de São Paulo, numa cidade onde todas as casas da cidade foram visitadas pela igreja para convidar para uma cruzada evangelística. Nós tínhamos mais de 8.000 pessoas ali para ouvir a palavra de Deus. Não era fácil encarar. Já fui fora dessa situação, levado a falar em universidades dentro e fora do Brasil, diante de mestres e doutores. Mas eu quero dizer aos irmãos que, embora tenha falado a essa igreja muitas vezes, a outras igrejas também, sabendo que sempre é um desafio, eu quero dizer aos irmãos que hoje é um desafio especial. Explico por quê. Quando o pastor Odimar me informou que estaria na escala de pregação para hoje e me facultou a possibilidade de falar especificamente nesse tema, fazendo uma alusão ao Dia Internacional da Mulher, eu senti o tamanho do desafio, porque particularmente nunca falei especificamente sobre esse tema. Eu me debrucei um pouquinho a pesquisar sobre mulheres que fizeram feitos notáveis, ou que tiveram caminhadas marcantes na história, e eu me senti assim, de certa forma, despreparado para o tamanho do desafio. Por um outro lado, eu olhava também as pautas das necessidades sociais, das necessidades de toda a ordem das mulheres ao redor do mundo, com bandeiras veementemente ou acirradamente defendidas pelos movimentos feministas. Vi determinadas questões da própria igreja, na história da igreja, que precisaria de um olhar mais atento, para nós não vivermos dentro de uma bolha, alheios às situações que acontecem no mundo afora, como se nós pudéssemos viver uma espécie de fantasia de que está tudo bem, desde que não esteja na nossa casa, desde que não basta a nossa porta. Nós temos tido notícia todos os dias do aumento significativo de violência doméstica durante a pandemia. As pessoas estão sofrendo, em especial muitas mulheres. E eu pensei, como faria? O que eu poderia trazer aos irmãos que fosse relevante ou pudesse tocar a vida dos irmãos? É claro que eu poderia enaltecer a figura das mulheres, poderia transitar muitas vezes aqui por Provérbios 31, falando dessa figura, falando dessa idealização, ou às vezes até da romantização da figura da mulher. Poderia discorrer sobre essas pautas, essas necessidades, esses clamores sociais, essas grandes lacunas,
as grandes injustiças, mas eu creio que talvez não fosse, por não ser historiador, sociólogo ou qualquer outra figura, a pessoa mais indicada para tratar aprofundadamente esse tema. Eu pensei por um outro lado, então vamos começar pelas pessoas da nossa igreja, das mulheres notáveis que fizeram história. Eu comecei a imaginar, eu estou hoje, como dizia aos irmãos no início dessa nossa reflexão, que já estive diante de grandes auditórios, hoje estou diante de um auditório praticamente vazio. Eu sei que os irmãos estão aí do outro lado escutando, não é confortável isso, mas eu sei também que o desafio não é só o mesmo, ele é maior, de tocar os corações, de chegar à sua casa e de tocar num tema tão relevante. Eu não desejo que seja apenas mais uma celebração. Eu não desejo que seja mais apenas uma reflexão, que nós possamos sair daqui dizendo, poxa, como as mulheres são importantes para nós. Sei que há mulheres notáveis, algumas que nós conhecemos. Numa rápida pesquisa, eu me senti perplexo diante de tantas mulheres notáveis ao redor do mundo, de todas as classes sociais, em todas as culturas, que fizeram feitos marcantes, mas que nem sempre nós lembramos. Mas vamos começar por aqui. Eu poderia, hoje pela manhã, começar a me lembrar de algumas mulheres que se assentam nesses bancos. A irmã Noêmia, que senta bem ali, ela que tem uma presença marcante nessa igreja, e muitos da minha geração frequentaram a casa dela e tiveram a oportunidade de ouvir de Deus e crescer no Evangelho a partir da vida e testemunho dessa mulher. Quando essa igreja se reunia dentro da marcenaria, o seu Dário, marido dela, quando outras mulheres como a irmã Dina permitem que esta igreja comece na casa dela, depois vai para a casa da irmã Joaquina, mas poderia pensar na irmã Alvina, que se assenta logo ali, que chega a essa igreja depois com 9 filhos, e consegue, com um testemunho marcante, com uma presença forte nessa igreja, ao longo dos anos, ter uma influência sobre todos nós. Irmã Maria Emília, quantas outras? Eu seria tremendamente injusto se eu continuasse essa lista. Eu deixaria muitas pessoas de fora. Mas eu poderia pensar assim, então vamos lembrar da minha mãe, que faleceu há 2 anos, que está completando agora, mas seria muito só meu. Seria meu também, mas não menos importante para mim, lembrar das minhas avós. As minhas avós foram pessoas marcantes. Alguns talvez tenham conhecido. A minha avó Virgínia, uma senhora analfabeta, mas com uma sabedoria, com uma visão de mundo muito à frente do seu tempo, que conseguiu ajudar na criação dos 5 filhos dos meus pais, com uma presença forte, afetuosa, mas com uma visão de vida à frente do seu tempo. Não menos importante e igualmente marcante, a minha avó Alda, através de quem o Evangelho chega na nossa família, e que em algum momento da minha vida eu desejei escrever a biografia. Eu queria escrever a biografia da avó Alda, e eu até tinha o título, era o General e a Santa. Porque era general porque ela tinha uma presença firme e forte. E era santa porque tinha um testemunho impecável. Quando meu pai contava histórias de um filme que ela teria participado na década de 50, que ela foi uma das atrizes, que mostrava a chegada dos missionários brasileiros lá no interior da Bahia, a gente pensava, isso são delírios de um idoso afetivo. Quando nós tivemos contato com esse filme, nós nos lembramos das histórias que eles contaram, que ele nos contou, que os tios contaram, que validaram todo aquele testemunho que faz o Evangelho chegar até nós. Minha avó tinha o sonho de ter um dos filhos pastores. Nenhum deles foi. Mas dos netos, eu me lembro pelo menos de 6 que são pastores. É uma outra geração alcançada por esse grande testemunho. Mas não vou me delongar aqui. Eu tenho no meu coração o afeto de pensar também sobre outras 2 mulheres que eu considero notáveis, que eu considero mulheres que têm feito a diferença. Estou falando do meu coração, eu falo das minhas filhas, falo da Gabriela,
pedagoga, de um testemunho exemplar, nunca esteve fora dos caminhos do Senhor. Hoje trabalha no Instituto Vó Urvina, em Curitiba, com obras sociais. E só de olhar para ela, daria orgulho de ver alguém assim, independente de ser minha filha. E a Aline? A Aline é missionária, 24 anos, enfermeira, trabalha com refugiados, ou com pessoas em situação de perseguição religiosa. Dá aula de português, nesse momento, para refugiados sírios, trabalha no centro de treinamento, mas não vou me delongar aí também não, porque senão ficaria aquela questão do pai, que demonstra o seu amor, o seu afeto para com as suas filhas, e seria difícil eu e vocês separarem essa visão da importância das mulheres como um todo, nesse pensamento que temos como igreja hoje. E se eu saio daí? E se eu olho para fora? Vejo na história da igreja uma lista de nomes. Eu me lembro na minha adolescência de ler o livro Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom, que escondeu ali os judeus para que pudesse salvá-los dos horrores do Holocausto. Poderíamos lembrar de várias outras. Podemos fazer uma lista enorme, mas nós estaríamos nos remetendo muito ao passado. É como se tivéssemos no passado mulheres notáveis. Eu olho fora da igreja, penso em Greta Thunberg, aquela menina ativista ambiental, que sai pelo mundo. Alguém até diz que tem pessoas por trás dela, mas isso não importa. O que importa é que é uma mulher, uma jovem mulher, que vai caminhando e tentando fazer diferença no mundo. Malala. Quem nunca ouviu falar da Malala? A Aline, minha filha, é fã da Malala. A Malala é uma menina paquistanesa que aos 15 anos quase foi assassinada na frente da escola. Simplesmente porque defendia o direito das mulheres de estudar. Ela teve que ser extraída do seu país, levada para uma outra cultura. Chegou a receber um prêmio Nobel. Tamanha era a força do exemplo e da militância dessa menina. Mas todas essas coisas poderiam ser tratadas em outros lugares, nas nossas rodas de conversa, nas universidades. Mas eu quero tratar de uma outra mulher, uma menina, talvez de 13 a 17 anos mais ou menos, quando ela marca a história da igreja, quando ela marca a história da humanidade, quando Deus, de alguma maneira, usa essa menina de uma pequena cidade, distante, inexpressiva, e através dela, ele muda a história da humanidade. Eu estou com a palavra do Senhor aberta no livro de Lucas, no capítulo 1, e vou ler a partir do verso 26. Lucas, capítulo 1, verso 26. Os irmãos podem pesquisar esse texto depois, mas eu já vou começar a leitura, e assim nos diz a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Eu não sei quantas vezes você, como evangélico ou membro dessa igreja, já ouviu um sermão sobre Maria. Porque nós, evangélicos, temos uma certa dificuldade em lidar com a figura de Maria, por causa da expressão que tem essa figura, essa mulher, no catolicismo. E numa reação, nós nos distanciamos desse grande exemplo. Nós nos distanciamos da visão desta mulher, que era uma menina praticamente, a quem Deus usa para impactar, ou não só para impactar, para mudar a história da humanidade. O tema que eu trago para a nossa reflexão tem o título: um tributo às mulheres na história da igreja. Quando falo na história da igreja, não estou falando na história da igreja instituição.
Eu estou falando na história da igreja, trazendo à memória o que já refleti com os irmãos há pouco tempo, que em algum momento da revelação, em algum momento da relação de Deus com a humanidade, e em especial com o seu povo, Ele faz uma promessa, logo após a queda, logo após o momento em que homem e mulher se distanciam de Deus, desejam assumir os riscos de flertar com o mal, mais do que isso, de trazer o mal para dentro de si. O Senhor disse que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É muito interessante, irmãos, que desde o advento da queda, as mulheres passaram a ser hostilizadas, discriminadas no seio da igreja e de uma cultura machista e patriarcal ao longo da história, no meio da qual o Senhor revela o seu plano. Não que Deus seja machista, não que o cristianismo seja em si machista, mas no meio de uma sociedade machista, Deus revela o seu plano que se cumpriria através de uma mulher. Nós muitas vezes damos uma ênfase forte no aspecto da presença dos homens, dos líderes, dos profetas, dos patriarcas, mas nós nos esquecemos que para Deus não há maior ou menor, a não ser Ele mesmo. Para Deus não há distinção entre homens e mulheres, nesse sentido de quem possa estar mais próximo ou mais distante dEle. Deus, respeitando os momentos da história, permite que o povo vá conhecendo o seu caráter, conhecendo os seus propósitos, conhecendo os seus atributos, e Ele promete, inicialmente lá no início, inicialmente lá no início ficou ruim, né? Inicialmente lá no Gênesis, quando Ele diz que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É como se dissesse: olha, mulher, apesar de que você vai carregar essa espécie de maldição, porque aquela maldição que acontece ali no Éden, de que com dor terá os seus filhos, e de que o seu marido te dominará, é como se a sociedade, o mundo se apossasse disso, e as mulheres não só foram, como vêm sendo subjugadas ao redor do mundo. Nós vivemos dentro de uma bolha. Nós mal sabemos o que acontece na periferia das nossas cidades. Nós mal sabemos o que acontece nas casas vizinhas à nossa igreja. Nós mal sabemos o que acontece na África, na Ásia, e em alguns lugares também da América do Sul, por que não da Europa e da América do Norte? Mas nós cremos, meus irmãos, que o Senhor olha para nós, homens e mulheres, como objetos do seu amor. E Ele, soberanamente, faz uma promessa, de que de uma mulher, da semente dela, portanto, não haveria participação de homem algum, viria aquele capaz de subjugar o mal, viria aquele capaz de redimir a humanidade dos seus pecados e promover a salvação de todos nós. Eu sei, pelo menos creio, ao observar a palavra do Senhor, que a partir daí Eva se agarrou com um forte sentimento de culpa pela iniciativa que tomou, mas se agarrou à promessa de que do ventre da mulher poderia vir aquele que ia reverter essa situação, que traria de volta o povo à presença do Senhor. E dessa maneira, quando nasce Caim, ela diz: alcancei um varão diante do Senhor, porque ela imaginou, esse é o Messias prometido. Mas não foi Sete, não foi Moisés, não foi Abraão, e a história vai continuando, e cada mulher do povo acreditava em que em algum momento ela poderia ser a portadora do Filho de Deus, ela poderia ser usada como instrumento de Deus para o resgate ou redenção da humanidade. Na plenitude dos tempos, cumprindo ali o que o profeta Isaías também disse, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele começa a explicar um pouco mais aquela história lá do Gênesis, da semente da mulher. O que é isso? Significa que vai nascer um homem, o Filho de Deus,
de uma mulher sem que tenha havido participação de um outro homem. O próprio Espírito de Deus estará sobre essa mulher para que ela possa ser, mesmo como mulher, não como uma santa no sentido que algumas pessoas querem pensar e até desejam que seja. Simplesmente isso nos remete à própria situação de que cada mulher é cooperadora da obra de Deus, não só no nascimento dos seus filhos, porque como se Deus recriasse, Deus continuasse o seu processo criador a cada vez que uma mulher torna-se mãe, mas também Deus coloca no ventre daquela moça, que tem uma atitude maravilhosa. Nesse tempo, nós sabemos pelos estudos, que as meninas sequer tinham acesso ao estudo da palavra de Deus, da Torá. O estudo era para os meninos. Os meninos decoravam textos do Antigo Testamento, dos primeiros 5 livros. Os meninos frequentavam as sinagogas. As mulheres só ficavam na galeria, só podiam assistir aos homens cultuarem. No templo havia o átrio das mulheres, só os homens participavam. Aos 12 anos, os meninos eram levados ao templo e eram considerados como donos dos seus próprios narizes, como homens autônomos. E as mulheres, por toda a sua vida, eram quase que objeto de propriedade dos seus maridos e da sociedade. Sabemos que nesse tempo, se uma mulher fosse apanhada em adultério, ela era apedrejada no julgamento sumário. Bastava as pessoas flagrarem, tomarem conhecimento, reuniam-se, cada um pegava uma pedra e executavam. Sabemos da história da mulher tomada no próprio ato de adultério. E ninguém fala do homem que estava com ela. Todos falam que ela estava no meio, cada um dos homens com uma pedra, e eles perguntavam a Jesus se ele condenava ou não. Jesus, no seu ministério, de certa forma, revolucionário, quando ele começa a fazer esse contraponto e a mostrar que homens e mulheres não são inferiores uns aos outros, ele começa respeitando o momento histórico, mas de alguma maneira confrontando tudo isso. Ele permite que as mulheres se aproximem. Ele fala com a mulher samaritana, ele perdoa a mulher adúltera e diz: vá e não peques mais. Esta menina, que provavelmente tinha uns 13, no máximo 17 anos, recebe uma visita sobrenatural. O anjo do Senhor se aproxima dela e diz: salve, agraciada. Você imagina o susto daquela menina. Mas essa palavra nos dá a entender de que ela tinha um pouco de noção, embora ela não pudesse frequentar as escolas onde se aprendia da palavra de Deus. Era uma menina temente a Deus, porque ela reconhece aquele ser sobrenatural, ela reconhece aquilo que haveria de acontecer, porque tinha conhecimento da promessa de que ela poderia dar à luz a um filho. Isso ela não questiona. Ela acreditava que poderia dar à luz a um filho que até poderia ser o Messias de Deus. Ela só não sabia que isso poderia ser por um ato milagroso. E ela pergunta: Senhor, como vai ser isto, se eu nunca conheci um varão ou se eu nunca tive relações sexuais? O anjo explica. E ela corria todos os riscos sociais. Se hoje alguém pode ser discriminado por uma situação de engravidar fora do casamento, pode ser julgado, pode ser difamado, naquela época ela corria risco de ser apedrejada. Temente a Deus, consciente da sua missão, ela diz: cumpra-se na sua serva o que o Senhor deseja. E nós podemos continuar esse texto, meus irmãos, olhando as coisas que se sucedem. Nós vamos perceber que o anjo explica: você ficará grávida, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou ainda virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há nascer será chamado Santo Filho de Deus. A pergunta dela não era de incredulidade. O sacerdote Zacarias, pai de João Batista, fez uma pergunta parecida, só que ele duvidou porque era idoso.
Ele duvidou porque a sua esposa era idosa e estéril. E o anjo disse: você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam. Mas com relação a Maria, o tratamento foi diferente. E Isabel, esposa de Zacarias, também ficou grávida. Maria vai visitar Isabel, e o Espírito de Deus sobre ela revela quem estava no ventre daquela parenta dela. E é como se João Batista, ainda no ventre, saltasse no ventre da sua mãe e reconhecesse o Filho de Deus no ventre daquela menina. Ela fica ali por uns 3 meses, provavelmente até que Isabel pudesse dar à luz. Estava, de certa forma, ajudando. Pode até ser, não sei. E mais tarde, a gente pode ler aqui a partir do verso 46, o Cântico de Maria, que alguns vão cantar depois e vão chamar de Magnificat. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e santo é seu nome. Ela não ousou se julgar especial. Por muito menos nós nos julgamos especiais. Nós queremos ser filhos prediletos de Deus. Nós queremos que Deus cumpra os nossos caprichos. Ainda que, diante de tamanha missão, ela olha e canta louvando a Deus, dizendo: eu vou louvar ao Senhor e engrandecer o nome de Deus pela obra que Ele está fazendo em mim. Porque Ele atentou para mim, ainda que sendo pequena, ainda que sendo humilde. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus fez isso na sua soberania, na sua infinita misericórdia. Mas ela continua dizendo: a misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ela tem uma clareza, creio que essa clareza é vinda do Espírito do Senhor, que não era somente ter nascido judeu que tornava alguém povo de Deus. Ela já começa a olhar para a frente com essa visão da igreja. Aqueles que o temem, aqueles que se submetem, aqueles que reconhecem que Deus é Senhor. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispensou o que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes e encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. O Senhor subverte os poderes. Ricos, poderosos, sábios, todos são confundidos na revelação de Deus na história. Eu tomo emprestado essa história, meus irmãos, não que a partir de hoje nós possamos adorar Maria. Eu penso que, por melhor que seja a intenção de alguém que assim faz, é um equívoco que desagrada ao coração de Deus. Mas para que nós possamos olhar que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, e no cumprimento do seu eterno propósito, Ele resgata em algum momento aquela ferida da história. Se num primeiro momento nós olhamos que pelo pecado de um só homem entrou a morte no mundo, o resgate de um outro homem, o segundo Adão, o Cristo, todos os pecados foram perdoados. Mas se através de uma mulher, Eva, ela seduz também o seu marido, dando ouvidos ao diabo, entra essa ferida da queda na humanidade, através de uma outra mulher, Deus resgata essa ferida, trazendo à luz o Filho de Deus. Queridos, nós poderíamos passar horas e dias refletindo sobre essas coisas. Mais tarde, em Apocalipse 12, o Senhor vai comparar, pela ação do Espírito, a mulher com a própria igreja, falando que os filhos da mulher, aí não se refere a Maria, mas se refere à igreja, aos que temem ao Senhor, serão combatidos pelo diabo. A mulher é a figura da igreja. Se olhamos em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, nós vemos alguma coisa que as pessoas olham para elas como esse texto, isolando, desconhecem o verdadeiro significado e a profundidade dele. Diz, Efésios 5, 22, vai falar das mulheres submeterem aos maridos e os maridos amarem as suas mulheres. Esse texto é evitado por muitos pela má compreensão. É como se as mulheres, algumas vezes, só pudessem ter papel secundário.
só pudessem ser coadjuvantes, só pudessem ser dominadas. E não é isso que o texto fala. O texto traz realidades espirituais, de dizer: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. É simbólico, é para demonstrar que a medida do amor seja o amor sacrificial, e que mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, o que não é natural para as mulheres. Todos nós conhecemos mulheres fortes, que são provedoras dos seus lares, mulheres que muitas vezes estão carregando os seus maridos como filhos mimados das suas mães, que largaram a barra de uma saia e correram para a barra de outra saia. Nós temos visto cada dia mais homens que se silenciam, como se silenciou Adão. Adão não disse nada, pelo menos não há nada registrado diante daqueles fatos. O silêncio de Adão é ensurdecedor. Quantos homens não falam quando deveriam falar? O grande chamamento desses textos é para que os homens aprendam a demonstrar amor. Assim como Cristo demonstrou amor sacrificial pela sua igreja, os maridos devem demonstrar amor sacrificial para com as suas esposas. Assim como a igreja deve se submeter a Cristo, muitas mulheres, ainda que mais fortes, devem compreender essa relação homem-mulher, numa submissão que não é definitivamente a interpretação do texto, uma missão abaixo, submissão. Isso é uma distorção da língua portuguesa. Isso não faz nenhum sentido. Isso significa que as mulheres precisam ser protegidas, não por serem mais frágeis. É óbvio que as mulheres não são definitivamente o sexo frágil. Basta ver um homem gripado para saber que as mulheres não são sexo frágil. As mulheres têm sensibilidade, têm a necessidade de se sentirem amadas. E ao ter a necessidade de se sentirem amadas, precisam que os seus maridos sejam competentes para demonstrar amor. E mesmo as mulheres que não têm maridos, precisam ser amadas pelas figuras masculinas da sua vida, pelos filhos, pelo pai ou pelas outras pessoas. Poderíamos nos delongar bem mais tratando desse assunto. Mas o que desejei fazer com os irmãos foi basicamente uma provocação. Amanhã comemora-se no mundo o Dia Internacional das Mulheres. E esse Dia Internacional das Mulheres, ele geralmente é atribuído como início, com aquele fato do incêndio que aconteceu nos Estados Unidos, o que não encontra respaldo histórico. Isso vem um pouco antes, na Rússia, com movimentos trabalhistas das mulheres. Aquilo serviu como um fomento dessa luta. Algumas pessoas da igreja, e eu me incluo entre elas, sentem-se desconfortáveis diante de pessoas com bandeiras feministas, por um equívoco. Não há um feminismo, há movimentos feministas, há movimentos de defesa dos direitos das mulheres, porque nós nos omitimos muitas vezes, porque vivemos dentro de uma bolha, algumas pessoas que não têm temor a Deus, algumas pessoas extremistas, agarram-se à bandeira e é como se todos pertencessem a um sindicato, é como se todos tivessem uma carteirinha e falassem do mesmo grupo. Nem nós cristãos temos essa unidade. Nós temos que entender que existem pautas necessárias, que nós precisamos falar sobre elas, que nós precisamos encarar. Não podemos, meus irmãos, ao longo da história, eu sei que é muito bom nós homenagearmos as mulheres no Dia Internacional da Mulher, falarmos palavras bonitas, mandarmos flores, fazer um monte de coisas, mas é o momento de parar e pensar como nós, povo de Deus, temos encarado as questões da violência doméstica. Que tipo de posicionamento a igreja do Senhor Jesus Cristo tem feito e pode fazer? Às vezes nós podemos ver ao lado, como há poucos dias eu estava numa igreja, tomei conhecimento que ao lado da igreja havia um marido violento que espancava a esposa. As pessoas da igreja estavam confusas se deveriam entrar ou não naquela história, porque dava para ouvir da igreja. E há quem diga que briga de marido e mulher não se mete a colher, quando na verdade nós queremos nos meter na vida dos outros em tantas outras coisas, controlar tantas outras coisas, e não nos preocupamos com os altos índices de feminicídio.
com a dificuldade que muitas mulheres ao redor do mundo têm acesso à educação. Por que é que nós temos que ter, nos nossos dias, cotas para mulheres se tornarem candidatas? Pela distorção social, porque nós somos intrinsecamente alguns machistas e outros feministas. Não defendo nem machismo, nem feminismo. E nem tenho a menor intenção de ser neutro. Não há possibilidade de ser neutro. Embora não precise da minha defesa, eu defendo o cristianismo, a compreensão do papel da igreja, quando ela olha para essas questões e se posiciona. Nas últimas eleições da nossa cidade, do nosso estado, nós temos um escândalo em curso. Houveram uma série de candidaturas fake para cumprir as cotas de mulheres, mas elas não estavam concorrendo coisa nenhuma. E esses homens continuam no mandato, e ninguém fala nada. É como se isso é assim mesmo, deixa como está para ver como que fica. Se nós percebemos que até bem pouco tempo, se nós olharmos em termos de números históricos, as mulheres não tinham acesso ao voto. Alguns argumentavam, não, se a mulher não vai para a guerra, ela não pode votar. Algumas mulheres, como Maria Quitéria, do Brasil, que teve que entrar no exército disfarçada de homem. Hoje, nós já temos mulheres nos altos postos militares, como oficiais generais, nos altos postos das forças auxiliares, como coronéis. Nós temos em vários lugares do mundo. Se olhamos para as escolas, as universidades estão mais cheias de mulheres. O desempenho acadêmico das mulheres é proporcionalmente muito superior aos seus colegas homens. Mas quando acaba a universidade, quem é que tem os maiores salários? Quem é que tem as maiores oportunidades? Porque nós somos culturalmente machistas. Claro, nós somos conservadores. Eu sou conservador. Eu defendo a família, defendo a família tradicional, defendo uma série de coisas, mas o que não é possível é tentar olhar para um tema como esse e pensarmos enquanto igreja que possamos viver numa bolha. Eu creio, a palavra acho fica bem ruim aqui nesse contexto, que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é que tenha que endeusar as mulheres, tem que se observar e fazer um exame de como é que tem tratado as mulheres na própria liderança da igreja. Não estou falando da igreja local, eu falo de igreja como um todo. Tem que olhar como tem tratado essas questões do feminino, essas pautas, essas demandas, para que nós possamos ser pessoas que tenham posturas relevantes. Devemos enaltecer, elogiar, valorizar, com certeza. Devemos pensar na família com os valores tradicionais, com certeza. Mas nós podemos ir além. Nós podemos ir além e pensar que, no mínimo, em algum momento da história, alguém, se não nós, deveria pedir perdão às mulheres por tudo que a própria igreja, enquanto instituição, não falo só desta igreja, da igreja batista, da igreja protestante, da igreja como um todo, da igreja católica, tem uma visão enraizada na falsa ideia de que as mulheres, de alguma forma, precisam ou têm papel secundário. Muitas são as conquistas ao longo da história, mas nem todas. Elas passaram pela atuação ou pela luta da igreja, pela luta daqueles que compreendem o temor a Deus. Às vezes, elas são resultado de outras pessoas que sequer temem a Deus. Alguns extremistas, outros mais equilibrados, mas que acabaram desenvolvendo algo que precisamos levar a partir de uma reflexão como essa: empatia. Devemos olhar para uma mulher que sofre e tentarmos nos colocar nos calçados dela, na pele dela, e pensar: se não podemos mudar o mundo, nós podemos fazer alguma coisa para minimizar os sofrimentos e valorizar a posição da mulher na sociedade e na vida da igreja. A partir das creches, aí nós podemos bater no peito e dizer: não, nós temos algumas creches por aí espalhadas. Vamos imaginar o quanto nós podemos colocar como pautas nessa luta, nessas lutas.
Quase todas as reivindicações poderiam ser listadas, mas eu quero destacar a questão do assédio, que acontece muitas vezes até no meio de determinadas igrejas, no meio das famílias, a importunação sexual, estupro, violência doméstica, feminicídio. Eu tomei conhecimento estarrecido de que em uma igreja da nossa cidade, um pastor trouxe uma reflexão sobre feminicídio e foi criticado por um outro pastor que achava que aquele não era tema para ser tratado. Eu não sei, será que é melhor tratar sobre prosperidade? Será que é melhor tratar sobre outros temas que nós julgamos que vai ter impacto sobre as nossas vidas e que esses não teriam? Eu creio e defendo os valores do cristianismo. Quando eu olho para essa menina, mulher, Maria, eu olho para uma mulher como todas as Marias que se assentam aqui, as Marias que andam pela rua, mas que representam as mulheres a quem Deus olha como iguais. Eu rejeito com veemência, já disse isso algumas vezes, um conceito mascarado de machismo que nós temos nas igrejas, dizer que o homem é o sacerdote do lar. Para mim, isso é heresia grossa. Por quê? Nós não temos necessidade de intermediários. Sacerdote é aquele que faz o sacrifício diante de Deus em nome do outro. Nós temos homens incrédulos, homens fracos ou imaturos na fé, que têm sido colocados no colo deles e você é o sacerdote do lar. Se nós dissermos, você tem que amar a sua esposa, cuidar dela, você tem que assumir o seu papel de provedor, de líder espiritual, isso é verdade. Mas sacerdote, meus irmãos, no dia em que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nós não temos mais necessidade de sacerdotes. O pastor não é sacerdote, o homem não é sacerdote do lar. Cada um de nós tem poder e possibilidade de apresentar-se diante de Deus. Mas nós não percebemos. Você sabe o que está por trás disso? Não somente um machismo mascarado, mas uma outra coisa. Como há muitos homens omissos, as pessoas tentam empurrá-los, dizendo, você é o sacerdote, agora cuida, você é sacerdote, e com esse título pomposo ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sei que algumas pessoas poderão discordar disso que eu estou dizendo. Eu tenho visto grandes homens de Deus, renomados teólogos, usarem essa expressão. Eu, particularmente, não gosto dela. Não gosto por causa do significado que está escondido atrás dele. Eu evitei fazer a reflexão sobre o tema de Provérbios 31, que é sempre falado, que é fantástico, sobre a mulher virtuosa. Mas eu resumo esse texto dizendo que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Maria, o que podemos mais destacar nela é a humildade e o temor ao Senhor. Ela não se prestaria àquela tarefa se ela não fosse uma mulher temente a Deus. Independente de ser homem ou mulher, independente de Deus ter usado outro caminho, Ele usou alguém que tinha temor a Ele. Homens e mulheres são realmente diferentes. Quem já leu Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, sei que é uma alegoria, uma metáfora, mas mostra que é como se fôssemos de planetas diferentes. Falamos linguagens diferentes, temos percepções do mundo diferentes, mas quero ousar, irmãos, terminar essa reflexão dizendo que, embora sejam diferentes, não são em nada menores ou maiores. São seres humanos, criação de Deus, filhos e filhas de Deus amados, por quem o Senhor Jesus morreu na cruz. E a relação homem e mulher, se é que podemos dizer, ela pode sim ter o caráter de um momento se permitir submeter-se por sabedoria. Ousaria dizer, semelhante a uma dança de salão, que ambos, estando afinados, a mulher se permite ser conduzida, mas o homem conduz, mas ela é quem brilha no final da história. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus por essa reflexão. Eu joguei uma série de ideias, e eu sei que algumas vão encontrar ressonância, outras poderão ter discordância, mas a minha esperança é que nós possamos olhar para fora da bolha e possamos ter empatia pelas mulheres, pelas suas causas, pelas suas necessidades. Oremos, irmãos.
Deus bondoso, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esse tempo de reflexão sobre a tua palavra. Te peço perdão, meu Deus, se tiver dito alguma coisa incoerente ou fora da tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas eu rogo, Senhor, que o teu Santo Espírito faça encontrar lugar nos nossos corações, uma visão mais clara, mais empática da situação das mulheres no mundo. É no nome bendito do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero encerrar esse culto, irmãos, com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do divino e eterno Espírito Santo estejam sobre esta igreja, sobre a igreja ao longo do nosso país e por todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Deus os abençoe e as mulheres, um feliz Dia Internacional da Mulher. Deus nos abençoe.